Falando de Vida. Na comunicação, Pastor Souza. Olá, gente querida! Graças a Deus, é com muito prazer e com imensa satisfação que nós estamos juntos para mais um momento de oração, de meditação na Palavra de Deus. Oração, quanto mais melhor. Oração, ela não faz mal de jeito nenhum, pelo contrário, a oração, quando ela é feita ao Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ela nos faz um bem tremendo, um bem maravilhoso. E a Palavra de Deus é sempre a palavra de ânimo, é sempre uma palavra de vida, é sempre uma palavra de motivação, é sempre uma palavra de esperança. E nós vamos, inclusive, orar hoje por um problema seríssimo que tem, infelizmente, atingido a maioria das pessoas. Nós vamos orar para que o Todo-Poderoso te liberte do medo, arranque de você o medo. Nós sabemos que nos dias de hoje, as pessoas elas estão sendo manipuladas, e bombardeadas por todos os meios de comunicação, de informação, para viverem assustadas, assombradas e amedrontadas. A pessoa que já liga a televisão de manhã já é vendo assaltos, mortes, acidentes, não é verdade? Já isso vai se perdurando durante todo dia e a pessoa senta para assistir ali a notícia, é só tragédia, é só criminalidade, é só aumento de casos disso, casos daquilo, doença essa, doença aquela. Tudo isso é uma trama diabólica para que as pessoas vivam cada vez mais com medo. E o medo, pessoal, produz tormento. É bíblico isso. É bíblico. O medo produz tormento. Em outras palavras, tudo aquilo que você tem medo vai te acontecer. Porque o medo chama a existência de coisas ruins. O medo chama a existência daquilo que você está com medo. Daquilo que você está com medo. E há pessoas que têm medo de tudo. Eu já atendi e tenho atendido casos de pessoas que têm medo até de dormir. Há pessoas que têm medo de dormir porque ela acha que ela vai dormir e não vai acordar nunca mais. Imagina aí. Imagina a perturbação que é a pessoa ter medo de dormir porque ela acha que vai dormir e não vai acordar nunca mais. Há outros que têm medo de sair de casa. Tem gente que vive hoje em dia trancafiada num quarto escuro porque tem medo de sair do quarto. Tem medo de sair de casa porque acha que vai ser assaltado, acha que vai ser roubado. A gente está vendo aí as pessoas com medo de tudo. Se a pessoa... Hoje, nós estamos vivendo, pessoal, uma situação tão distinta que se você na rua está caminhando e tossir, porventura, há um engasgo na garganta, você tossir, a pessoa já te olha como se você fosse o pior bandido. Porque para a pessoa que ela tosse ali, alguma doença contagiosa que vai te matar. Espirrar hoje em dia, misericórdia. Espirrar hoje em dia para muitos é a mesma coisa, tá dando um tiro. Não é verdade? Tamanho medo que as pessoas vivem. As pessoas estão vivendo apavoradas. Apavoradas, assustadas. Você pega um ônibus, você vê a fisionomia das pessoas dentro dos ônibus. Elas vivem assustadas, com medo. Cada pessoa que entra, ela já imagina, pronto, é um assaltante. Por quê? Por que isso? Porque as pessoas têm se alimentado apenas de informações negativas. Quando você se alimenta só de informações negativas, então você vai viver sempre com medo. Se você só se alimenta de informações, de crimes, de assassinatos, de fome, de misérias, de tragédias, de doenças, você vai cada vez mais alimentar esse medo. E quanto maior o medo, mais destruição para a sua vida. Quantas pessoas que aquilo que você tinha medo te sobreveio. Se isso já aconteceu com você, escreva aí nos comentários. Escreva aí, pode comentar aí.
alguma coisa que você tinha muito medo e aquilo te aconteceu. Você já viveu uma experiência dessa? A senhora que vivia com medo de perder o seu marido e terminou perdendo. Quantas mães que viviam com medo de perder o filho para as drogas e não deu outra. Quantas pessoas que tinham medo de contrair determinadas doenças e terminaram contraindo as doenças. Quantos empresários que tinham medo de falirem e faliram. Quantos que trabalhavam e tinham medo, ficavam com medo, iam para o trabalho todo dia, ai meu Deus, será que eu vou estar no aviso prévio? Será que eu vou ser mandado embora? E de tanto você ficar com medo, isso te sobreveio. Você já viveu uma experiência desse tipo? Escreva aí nos comentários. Eu quero saber da sua experiência, porque vai servir para muitas pessoas que estão acompanhando esse vídeo agora. O medo, pessoal, é uma arma do diabo. O medo é uma fé negativa. Da mesma forma que a nossa confiança em Deus, ela traz a existência de milagres, ela chama a existência de milagres, a nossa confiança em Deus, o medo chama a existência das coisas ruins. O medo é uma fé negativa. O medo é uma arma do diabo para ele atingir as pessoas. E eu falo isso com base na Bíblia. Todos vocês conhecem a história de Jó, né? Aquele homem que era bem sucedido, que tinha tudo, tinha uma boa família, era próspero, era abençoado. E num desafio ali que Satanás fez, Deus permitiu então que o diabo tirasse tudo de Jó. E Jó, né, em menos de 2 dias, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele que era o homem mais rico do Oriente naquele tempo, ele perdeu tudo, toda a sua riqueza, perdeu todos os seus filhos, perdeu a esposa, perdeu a saúde, né? Só não perdeu a vida. E no próprio livro de Jó, no capítulo 3, no versículo 25, ele conta aqui qual foi a brecha. Qual foi a brecha que o diabo encontrou para destruir tudo que Jó possuía? Qual foi? Qual foi a brecha? Que o diabo, para ele criar algum mal na vida, para ele causar um mal na vida da pessoa, é necessário ele encontrar uma brecha, uma porta para ele entrar. E sabe qual foi a brecha que ele encontrou em Jó? Está aqui, ó. Leiam comigo aí, capítulo 3, versículo 25, acompanhe comigo, diz o seguinte, olha o que Jó falou: aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Isso aqui foi a brecha que o diabo encontrou para destruir tudo que Jó possuía. Ele declara, aquilo que eu tinha medo. Essa palavra aqui, temo e receio, né? Temor e receio aqui está no sentido de medo. Apesar dele ter tudo, mas ele vivia com medo. Pois se eu perder tudo? Poxa, já imaginou se eu vier perder tudo? Poxa, se eu perder minha riqueza, perder meus camelos, perder meus gados, perder meus filhos, perder minha saúde, perder meu casamento? Então ele vivia com isso. Tanto que ele declara, o que eu temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Aquilo que ele tinha medo que sobreviesse a ele, aquilo que ele tinha medo que acontecesse com ele, aconteceu. Por isso que o medo, pessoal, só faz mal. Enquanto você viver com medo, você vai estar correndo risco, porque aquilo que você tem medo vai terminar cedo ou tarde te acontecendo. É por isso que o diabo faz essa campanha aí, ó, maciça, de rádio, televisão, de internet, para ficar enchendo você de informações negativas, enchendo você de notícias ruins, de morte, de roubo, de assaltos, de chacinas, de estupros, de tragédias, de acidentes, de desastres, de doenças, de pandemias, de epidemias, para você viver com medo, viver acuado. E esse medo é a brecha que você abre para Satanás entrar na sua vida e causar aquilo que você está com medo.
E você me pergunta, mas pastor, como é que eu posso vencer o medo? Com a fé. Você só vence o medo com Deus. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Quem é o amor? O amor é Deus. Quando você confia em Deus, e essa, aliás, essa é a prova viva de quem confia em Deus. Eu vejo muita gente aí que vive dizendo, eu confio em Deus, eu sou de Deus, eu sou da fé, mas quando houve qualquer alarde de doença, corre para debaixo da cama. Qualquer alarde de epidemia já se mascara da cabeça aos pés. Que confiança em Deus é essa? Quem confia em Deus não tem medo de nada. A confiança em Deus não nos deixa ter medo da morte, do diabo nem do inferno. Nós vamos ter medo de doenças, de enfermidades, de ameaças, de invejas, de pragas. Não, pessoal. O amor lança fora o medo. O amor é Deus. Quando você confia em Deus, você sabe muito bem que a luz vence as trevas, que a verdade vence a mentira, que a coragem vence o medo e que Deus vence Satanás. O diabo, ele não é mais forte do que Deus. O mal não é mais forte do que o bem. As trevas não é maior e nem mais forte do que a luz. Mas para isso acontecer, é necessário que você viva sem medo. E para viver sem medo, somente ou apenas confiando em Deus. Então você que quer se libertar do medo, você que quer vencer seus medos, eu quero orar por você nesse momento. Você quer essa oração? Você deixa eu orar para que Deus arranque esse medo de dentro de você, esse medo que não está deixando você mais viver. Você não está vivendo mais por causa desse medo. Você tem medo de tudo, medo de fazer tudo. Quantas ideias que você tem, quantas inspirações que Deus te dá que você não consegue colocar em prática porque você tem medo de dar errado. Você tem medo de dar errado e nem tenta. Você nem arrisca. E há um ditado que quem não arrisca, não petisca. Então o medo tem sido aí uma arma letal, uma arma destrutiva de Satanás para destruir muitas pessoas e manter muitas pessoas escravizadas pelo sistema diabólico. Então você que não aceita ser um medroso, ser um covarde, viver amedrontado por tudo e por todas as coisas, vamos orar para que Deus te liberte desse medo e torne você um valente, corajoso, desbravador, desbravadora, destemido, confiante em Deus. Porque quem confia em Deus sabe que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Oremos. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Amado Pai Celestial, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda majestade é o Senhor. O Senhor, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. O Senhor de todos os exércitos, imbatível, invencível em todas as batalhas. Porque em todas as guerras, meu Pai, Tu és vencedor. Em todas as batalhas, o Senhor é o conquistador. Porque o Senhor é invencível, é indestrutível, é imbatível. É por esta razão, meu Pai, que nós nos achegamos ao Senhor neste momento através desta oração. Para te pedir, meu Deus, por todas as pessoas que têm convivido com o medo, que têm convivido acovardadas, meu Pai. E por causa desse medo, ela tem visto, Senhor, grandes destruições na sua vida.
Quantas pessoas que têm colhido, que já estão colhendo o fruto dos seus medos. Quantos casamentos que antes de se acabarem, primeiro veio o medo. Primeiro entrou o medo no coração do marido e da esposa para esse casamento se acabar. Quantas pessoas que hoje estão em cima de uma cama, estão no leito de dor, à beira da morte, e essa doença começou com o medo que ela alimentou, um medo que ela nutriu de pegar, de contrair alguma doença ou alguma enfermidade. E aquilo que ela temia, aquilo que ela tinha medo, aconteceu a ela. Enfim, meu Pai, se nós formos aqui colocarmos situações por situações, essa oração ela perduraria aí dias e semanas, porque quantas e quantas pessoas estão colhendo os frutos dos seus medos. E nós temos visto cada vez mais, meu Deus, Satanás trabalhando nos meios de comunicação, nos meios de informações, para encher, para entupir as pessoas de medo, para fazer as pessoas terem medo de viver em casa, medo de sair de casa, medo de trabalhar, medo de sofrer acidente, medo até de dormir, porque é só notícia de tragédia, só notícias de morte, só notícias de roubos, de acidentes, de desastre, de doenças. E quanto mais essa pessoa assiste tais notícias, mais amedrontada ela vive. Então eu te peço agora, meu Pai, por todos que oram conosco neste momento, por todos que participam desta oração e que de repente estão sufocados pelo medo, vivem assombrados, pessoas que têm medo do escuro, que têm medo da noite, que têm medo de andar sozinho, que têm medo de ficar sozinho em casa, que têm medo de dormir, que têm medo de perder o casamento, que têm medo de perder o trabalho, meu Deus, que tem medo de abrir empresa, de trabalhar por conta própria. Esta pessoa que está com a sua mente lotada de medo, eu te peço agora, meu Pai, penetra o teu poder na mente desta pessoa agora e arranque esse espírito, o demônio do medo, o espírito do medo, esse mal que fica soprando na mente dessa pessoa, que algo ruim vai acontecer com ela a qualquer momento, que algo terrível vai sobrevir a ela a qualquer momento, esse espírito maligno que usa pessoas para ficar amedrontando ela, para ficar assustando ela. Eu te ordeno agora, espírito do medo, espírito de pavor, espírito do horror que tem alimentado essa covardia, que tem alimentado esse receio no âmago desta pessoa, eu te ordeno, saia daí agora, saia daí, espírito do medo, diabo do medo, espírito de pavor, espírito de destruição que está atuando no casamento, na casa, no trabalho, que entrou na vida desta pessoa, proveniente desse medo que ela vinha alimentando, que ela vinha nutrindo. Eu te ordeno, saia, Satanás, saia da casa, saia dos caminhos, saia do trabalho, e em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, todo medo presente na mente, nas palavras e no coração desta pessoa, em nome de Jesus, saiam da vida deles e não volte nunca mais. Meu Pai, está escrito na tua palavra que o amor lança fora o medo. E o amor é Deus. Deus é amor. Então, Deus, eu peço ao Senhor agora, tome a vida dessas pessoas em tuas mãos. Entra na vida dessa pessoa que ora conosco nesse instante. Da mesma forma que esta oração tem acesso a eles, através desse vídeo que eles assistem agora, que o Senhor tenha acesso à sua mente, ao seu coração, encorajando esta pessoa, fortalecendo ela, transformando o que antes era medo em coragem, transformando o que era dúvida em confiança, e que ao invés deles ficarem imaginando ou prevendo o pior, que eles imaginem e prevejam o melhor. Que eles imaginem o melhor, que eles imaginem a conquista, que eles creiam que o Senhor é com eles, meu Pai. Porque quem é de Deus está escrito, o diabo não toca. Então reveste esta pessoa de coragem,
guarda-os em todos os seus caminhos, dê ordem aos seus anjos a respeito de todos eles, que aonde eles forem, por onde eles andarem, aonde eles estiverem, quer seja em casa, no trabalho, na rua, no lazer, no comércio, meu Deus, que aonde eles estiverem, que eles estejam protegidos, guardados e abençoados pelo Senhor. Que eles não mais alimentem um medo dentro de si, mas que eles alimentem a confiança no Senhor através da tua palavra. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo que crê, digam que assim seja e graças a Deus. E declare comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a palavra, pessoal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está nos guardando, qual diabo vai poder nos atingir? Então, ao invés de alimentar medos em você, alimente a confiança. E como é que alimentamos a nossa confiança? Lendo a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, quando você ouve a palavra de Deus, você alimenta a coragem, alimenta a fé, alimenta a sua confiança. E é o que nós precisamos para vencer nos dias atuais. Para vivermos aí ilesos diante de tantas coisas ruins, para vivermos ilesos aí cercados de tantas notícias ruins, somente a palavra de Deus para nos encher de fé e de confiança. Viva sempre com a certeza de que Deus é contigo. Conviva sempre com a certeza de que Deus está com você. Não tenha medo, não viva com medo, porque aquele que é de Deus está escrito que o diabo não toca. Então seja livre de todo medo e haja sempre com coragem, com confiança em Deus, porque Deus estará sempre contigo para te abençoar. Tá certo? Então, gente querida, eu peço que você que ainda não for inscrito no canal Falando de Vida Oficial, se inscreva no canal, curta o vídeo, aí nos comentários você pode também incluir seu nome, nome de familiares, o nome das pessoas que você quer que recebam essas orações e, sobretudo, pessoal, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa oração. Se tem feito bem a você, se está te fazendo bem, você conhece alguém que está sofrendo, conhece alguém que vive com medo, que está em estado de depressão, que já não sai mais de casa, que já não trabalha mais por causa do medo, dê um jeito desse vídeo chegar a eles, porque eu tenho certeza que o Todo-Poderoso vai fazer uma obra maravilhosa na vida de todos aqueles que contemplarem e que participarem desta oração, tá bom? Eu quero agradecer o carinho da sua atenção, estaremos juntos no próximo vídeo, um abraço a todos, fiquem com Deus e que o Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, hoje, amanhã e para todo sempre. Falando de vida. Na comunicação, Pastor Souza.